É nóis. E aí, E beleza? não é Queiroz, não. É nóis, mas não é Queiroz, não. Graças a Deus. E aí, mano, velho, tudo bom? Beleza, estamos aí na luta. Vamos hoje começar um debate aqui sobre as ideias filosóficas de Marx, né? A influência do filósofo Karl Marx na cultura e nos nossos dias atuais, sua importância para os dias atuais, a distorção que ele sofre por pessoas que têm muito preconceito e costumam distorcer aí a sua influência e seus pensamentos para levar vantagem. E é o convidado nosso aqui, é o professor Cleison Maxa, que vai nos dar aqui também a luz sobre a interferência de Marx no seriado Star Trek nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos passava um seriado que tem tudo a ver com as ideias de Marx, mas não fez uma referência direta a Karl Marx, porque as teorias de Marx são associadas ao marxismo, que nasceu baseado nas teorias de Marx e que deu origem a uma forma de pensamento e produção econômica chamado comunismo. E isso não podia ser falado nos Estados Unidos. Então, se a gente pensa na possibilidade de um mundo livre, a gente tem que, de repente, imaginar que nós devemos ser capazes de pensar e de falar sobre qualquer coisa. Então, no momento mesmo em que uma comunidade é escondida, tolhida dessa informação, a gente pode começar a questionar que tipo de liberdade nós temos. Lembrando que nossas lives aqui a gente começou justamente pelo fato de estarmos em confinamento. A gente começou com o estoicismo, depois a gente fez um link da ideia de saber aproveitar a nossa vida com o conceito de amor fati em Nietzsche. Depois a gente foi para a questão da liberdade em Spinoza e em Santo Agostinho. E hoje a gente vai, a partir desse link da liberdade, fazer aí um debate a respeito das ideias de Marx e sua influência na cultura dos jovens, na cultura das pessoas mais velhas e na cultura atual. Um grande abraço aí, professor Cleison Maxa. Muito obrigado pela presença. Uma boa noite a todos. Aguardamos a participação de todos. Podem fazer perguntas, a gente vai procurar responder todas e a gente vai responder, claro, as perguntas sobre nosso debate de hoje. Agradecendo a presença dos nossos amigos online. Lembrando que é muito bom a nossa interação online, que a gente acaba ganhando muita coisa. Teve uma colega que fez um grande elogio, dizendo que na live passada ela conseguiu fruir muito do nosso conteúdo e passou a ler sobre Spinoza. E disse que se emocionou muito quando entendeu o conceito de Deus em Spinoza, que é realmente uma das coisas mais belas que nós temos na filosofia. Mas coisas belas também serão ditas hoje. Então, a todos muito bem-vindos, que fiquem conosco até o fim. Com a palavra aí, professor Maxa. Boa noite. Bom, a ideia de fazer essa live nesse contexto que o Beto colocou, me partiu através de um episódio que eu assisti de Star Trek, New Generation, né? Nova Geração, no qual ele tratava a questão do dinheiro e da riqueza, da acumulação de riqueza. Esse episódio é o
último episódio da primeira temporada do The Next Generation. O que acontece? Eles encontram uma nave terráquea perdida. E eles abordam essa nave, né? E lá verificam que tem 3 pessoas congeladas, né? E tal. E eles relutam em fazer isso, porque o principal diretriz dele é não se meter no que acontece nas outras culturas, embora seja, né, a cultura do planeta Terra, mas eles não queriam fazer trazer essas pessoas à vida novamente. Fizeram isso e, no primeiro momento, essas pessoas eram pessoas ricas. Eram 3 pessoas, como disse antes. Uma mulher, que ela tinha sido congelada pelo marido, que era muito rico, ela tinha uma doença muito grande, muito séria. Um homem muito rico e um trambiqueiro, que não sei por que conseguiu entrar nessa brincadeira aí. E eles, obviamente, eles sentem a pressão de estar no espaço, não só de estar no espaço, como também de notarem que perderam todas as pessoas que conheceu antes, porque isso se dá 300 anos depois, né, no século 24, e eles percebem que, poxa, agora, o que eu vou fazer? Né? Todo o meu acúmulo de dinheiro foi para ter poder, para poder mandar, poder controlar o meu próprio destino. E agora, como é que eu estou? E o Picard, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, ele diz que no século 24, o dinheiro não é mais importante. Não é mais importante porque a riqueza, o acúmulo de riqueza não é mais importante. O importante agora é você se enriquecer-se, tornar-se rico por dentro, para poder contribuir melhor com a humanidade. Né? Aí ele termina a fala com ele, aproveite a oportunidade de ser melhor. Né? Então, a partir disso aí, disso aí a gente poderá conversar, se o Beto permitir, sobre o contexto da obra, né, os antecedentes. Vamos falar também sobre a questão do anarcocapitalismo, que está em voga hoje, né? É uma certa falácia, mas é uma verdade, é um fato, há uma discussão. O comunismo, Star Trek, né? A economia e a questão na minha visão, que tem muito a ver com o pensamento marxista. Com certeza. Entendeu, Beto? Com certeza. Então, nós temos aqui a presença de nossos amigos. Por favor, façam perguntas, participem. Não nos abandonem. Coisas belas sairão dessa nossa live e coisas importantes para o mundo atual que nós estamos vivendo. Um mundo rachado, um mundo onde há disputas políticas, mas sempre houve, mais do que isso, disputas financeiras veladas, mitigadas, ou seja, disputas escondidas, né? Outro dia eu assisti uma propaganda de televisão que mostrou uma partida de futebol. Nessa partida de futebol, uma pessoa do mesmo time deu um pontapé num outro colega. Ou seja, uma pessoa do mesmo time batendo num companheiro de time. E isso fez com que o jogo fosse parado, porque é como se não faz sentido você driblar ou você abater um companheiro do mesmo time, certo? E aí na propaganda dizia, quando existe violência familiar, é como se você estivesse jogando contra o próprio time. Era essa o mote da propaganda. A intenção da propaganda era explicar que a violência familiar é como se você estivesse abatendo um colega do seu próprio time. Para você ver em que nível chegou a nossa percepção do que é a vida, né? A vida, para nós, o normal da vida é o jogo, né? É abater
o outro time, a outra família, né? É levar a melhor, é como se estivéssemos em pleno jogo. Enquanto que a ideia de formarmos cidades, comunidades, sociedades, foi sempre a ideia de sair da competição selvagem, né? Então, a ideia de Marx parte dessa ideia de que, se somos humanos, deveríamos ter uma evolução, vamos dizer assim, de ideais, para que haja uma vantagem em sairmos da condição de selvagens, de sobrevivência na selva, para morarmos em cidades. Então, o que aconteceu é que, na Revolução Industrial, Marx estava percebendo que as pessoas estavam morando em grandes cidades, industrializadas, porém, ainda assim, passando fome, porque a industrialização não estava ajudando na evolução e na melhoria da qualidade de vida das pessoas. O que vai de encontro a nossas ideias mais realistas sobre tecnologia e futurismo. Como o professor Clayson falou, no episódio Star Trek, as pessoas ficam sem compreender como é possível uma vida sem competição, sem trabalho, sem exploração, sem dinheiro. Não é possível compreender uma vida sem dinheiro, justamente por já estarem muito acostumadas com essa vida. Então, se nós tivéssemos hoje, a partir de agora, não precisar mais que trabalhar, muitos de nós, eu diria até, como diria Émile Cioran no texto Domingos da Vida, muitos de nós ficaríamos loucos, partiríamos para a violência, justamente por estarmos condenados a uma vida de domingos eternos, ou seja, uma vida em que a gente não iria ter o que fazer. E isso é prova de que nós não estamos vivendo uma vida livre. Ora, se você só se sente feliz se você produz riqueza para os outros, é sinal de que você não consegue produzir riquezas para você mesmo. Para si mesmo, entende? Então, nós estamos aqui com a presença de grandes amigos, como o Juan, o Cal, pessoas que, com certeza, a Gagá também, com certeza essas pessoas saberiam muito bem o que fazer se não precisassem mais trabalhar, porque são pessoas que têm arte, que se dedicam a esportes e se dedicam a melhorar-se a si mesmos. Não são pessoas que são aprisionadas pelo sistema de exploração e de trabalho e de produção. São pessoas que sabem usufruir a vida, sabem fazer com que a própria vida tenha inúmeros outros tipos de riquezas. Então, nós vamos falar aqui, basicamente, do Capital, o livro O Capital, de Karl Marx, da vida dele em escrever esse livro, as ideias de onde surgiram, e vamos falar também desse tipo de capital, que é o capital tecnológico, muito referenciado na série Star Trek. E essa ligação entre a teoria de Marx e a série Star Trek é o tema de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Deixem e façam perguntas. Professor Clayson. Bom, vamos contextualizar um pouquinho de onde vem o pensamento de Marx, né? Marx era um professor de filosofia, um homem extremamente inteligente, um homem genial, que escreveu diversos livros acerca de sua época. A sua época qual era? A Revolução Industrial. Então ele observava que muitas pessoas trabalhavam de forma desumana, passavam até 16 horas trabalhando, inclusive crianças, em situações de extrema necessidade, pobreza e fome. Tal. Então ele escreveu o Capital e diversos outros livros, mas ele jamais pode se dizer, dar a ele a diretriz, a receita de bolo do que é o comunismo.
porque ele nunca fez isso. Ele não deu uma receita de bolo. Ele mostrou as necessidades que nós tínhamos, as necessidades que as pessoas precisavam compreender que elas tinham, né? Ou seja, a necessidade de comer, de viver, mas também da necessidade da arte, de produzir arte, de melhorar culturalmente, de conhecer outras culturas, de conhecer outras vidas, né? Outras pessoas, de tal modo que ele é muito mal compreendido por conta das experiências socialistas que houveram durante o século passado, né, que houve durante o século passado, destacando-se a questão russa, né, a questão chinesa, a questão das Coreias, do Vietnã. Então, foram momentos assim difíceis e que trouxeram, a cubana também, e trouxeram à baila uma visão um tanto distorcida do que seria o socialismo, o comunismo, que é um passo à frente. Tá? E o comunismo, nesse sentido, ele nada mais é do que uma vida plena em favor das pessoas. Basicamente isso, em favor das pessoas. Hoje nós vivemos em favor do capital, do mercado, do liberalismo. E esse liberalismo, ele o que traz às pessoas? O que ele traz de verdade para as pessoas? Né? Ele traz riqueza? Percebe-se que não, ele não traz riqueza. Ele traz acúmulo de riqueza. Mas para quem? Para uma parcela muito pequena da população. Isso é justo? Não, gente, não é justo. Não é justo porque nós temos o direito de viver num planeta e podemos usufruir de forma plena desse planeta e das nossas próprias vidas. Né? Por que no socialismo, no pensamento marxista, há essa visão de que religião seria o ópio do povo? Napoleão já tinha falado antes que a religião faz com que o pobre não mate o rico, que ele é criado nele uma mansidão, uma aceitação da situação que ele vive, de tal forma que ele aceita aquela situação sob uma promessa de uma vida plena depois. Mas a vida é hoje, a vida não é amanhã, a vida é agora, a vida é hoje, gente. E é isso que a gente tem que perceber. E ainda mais agora, nesse momento que temos esse tempo para pensar, esse tempo para refletir sobre a plenitude da nossa vida. Eu costumo falar, Beto, uma brincadeira que eu sempre faço, tem gente que te fala assim, né? Quem trabalha não tem tempo de ficar rico, né? Não tem tempo de ganhar dinheiro. Exatamente. Eu já acho que quem gosta de trabalhar não tem o que fazer. Tá? É porque a vida é tão chata, dessa pessoa é tão chata, que ela prefere trabalhar para esquecer. É como uma droga, né? Digamos assim, uma droga é um entorpecimento da realidade. Não estou dizendo que não é necessário, não estou dizendo que as pessoas não precisam ter uma forma de passar o tempo e ganhar a vida. Não estou dizendo isso. Mas daí é você fazer disso um prazer de tal forma que você vá delimitar o restante da sua vida, dispensar o restante da sua vida, sua família, seus estudos, a sua compreensão do mundo pelo trabalho, aí sim eu acho uma perda de tempo terrível. Com certeza. Sem dúvida, essa frase ela é muito famosa, que é quem trabalha não tem tempo nem para ganhar dinheiro, né? E realmente é uma frase que ela é confusa inicialmente. As ideias filosóficas, elas nem sempre são ideias diretas, elas nem sempre são ideias fáceis de compreender. Marx era um estudioso erudito, extremamente, vamos dizer assim, ele estudava tudo, ele estudava música, estudava matemática, né? Ele estudava filosofia, né? Um dos autores que mais influenciaram ele na formação da teoria dele, a teoria sobre o valor do trabalho, né? Qual é o valor que um trabalho tem que ter, né? Um produto, qual é o valor de um produto, né? Que até hoje é usado, né? e pelas teorias econômicas, foi justamente Hegel. Marx utilizou as ideias dialéticas
do filósofo idealista Hegel. Sendo que, enquanto que Hegel faz uma filosofia de explicação cosmológica, ou seja, ele tenta explicar o mundo, como foi feito o mundo, como Deus fez o mundo dos ideais, é um idealista. Marx, ele parte da ideia de querer explicar o mundo através da nossa interatividade, né? Marx, ele utiliza também um filósofo italiano chamado Giambattista Vico, que ele parte do princípio de que eu não tenho como explicar perfeitamente as coisas que eu não fiz. Eu só posso explicar perfeitamente as coisas que eu fiz. Vamos dizer que eu construa um relógio. Eu construí esse relógio e sei exatamente como estão dispostas as peças dentro dele. O relógio já está fechado e está funcionando. Se eu entregar esse relógio para outra pessoa, essa outra pessoa não vai saber como estão as peças lá dentro, porque não foi ela quem fez. Para conhecer o relógio, essa pessoa teria que abrir esse relógio. Esse é o que faz a ciência. A ciência, ela tenta abrir as coisas. Na verdade, existem vários métodos científicos, isso aí seria um tema para uma outra conversa. Mas a gente só consegue conhecer plenamente o que a gente fez. Né? É a teoria barroca do vero ipsum factum, né? Do latim. Então, Marx parte do vero ipsum factum para entender que a sociedade, as suas disposições, suas relações, como foram feitas e realizadas por nós, basta a gente estudar essas sociedades. Como foi a história da evolução dessas relações, desse modo de produção. Então, se a gente pode estudar isso, saber tudo sobre isso, nem que a gente precise de achados arqueológicos para saber como era o modo de produção desde a Grécia Antiga, passando pelos hebreus, os egípcios, os maias, os persas, Roma. Se a gente consegue saber a história da sociedade, a gente consegue saber sobre a nossa própria realidade. Então, Marx, ao estudar tudo isso, ao ser um erudito, vamos dizer assim, com muita fome, né, e muita sede de conhecimento, inclusive ele tinha um primo que o bancava, não era, Cleison? Era o Friedrich Engels. Ele tinha que trabalhar porque ele tinha que se sustentar, mas como ele era um cara muito, muito inteligente, muito estudioso, o primo dele, que tinha uma melhor condição financeira, passou a bancar ele, para que ele somente pudesse produzir. Para que só pudesse produzir. Fizesse o seu trabalho. Exatamente. Então, o Marx chegou na teoria dessa libertação a partir da crítica à situação em que nós estamos. Né? Muitos de vocês que estão nos assistindo, muitos dos amigos que estão nos assistindo, têm uma condição financeira muito confortável, né? E não poderia melhorar a vida, não poderia melhorar mais do que achar que poderia ter uma vida melhor do que a que já tem. Pois aí é que está o engano. Exato. Pronto, chegou no melhor, pelo ponto. Quando a gente pensa que está numa vida que não pode melhorar, se você estudar Marx, você vai ver que essa vida que a gente está vivendo é uma vida escrava, é uma vida de pessoas que estão usurpadas no direito do direito de viver no planeta. Então, essa forma de criticar, de colocar, trazer à baila, trazer à tona, trazer para a cabeça, fazer a gente entender o quanto estamos sendo vítimas de exploração, é que Marx compõe a obra dele. É uma obra em que você vai ter um vislumbre da realidade que você normalmente não teve até agora. É como tomar a pílula vermelha do filme Matrix. Quem assistiu o filme Matrix também é um outro filme de tecnologias, né?
É você Aconteceu saber sobre a recentemente, realidade. Fala. aconteceu recentemente uma coisa terrível, Beto. Eu fui falar de Matrix e havia pessoas que não tinham assistido. Ah, pois é. Então, a gente está falando de Star Trek, né? E É, a eu queria. inter-relação entre Star Trek e Marx, eu fiz agora uma referência a Matrix. Aí, só para É, fechar um raciocínio aqui, pronto, sobre fez. a ideia do Marx, ele escreveu um livro, ele só conseguiu publicar o livro no o primeiro capítulo do livro, ou seja, é um tratado chamado O Isso. Capital. É, Ele só conseguiu publicar o primeiro livro desse tratado, porque ele morreu cedo, morreu jovem. Então, o que acontece? A gente tem aí uma publicação pós-morte de Marx, né? Dos outros capítulos, e tem inclusive publicações de escritos que ele não tinha publicado, que foram publicados muitos anos depois, né? Quando Marx há publicou, algumas coisas que não foram publicadas ainda. ainda tem coisas sendo publicadas aí que são extremamente importantes para compor a origem, né, uma genealogia do pensamento de Marx, porque existe muita deturpação desse autor. Um autor que é como Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ele disse que estaria em todos os lugares. Onde você levantasse uma pedra, ali estaria minha igreja. Uma pessoa que fundamentou a ideia da simplicidade do amor ao próximo. E as pessoas formaram, em torno de Jesus Cristo, uma religião. Que Jesus Cristo justamente combatia ideologias, religiões, e as pessoas formaram uma religião em torno de uma pessoa que Isso. combatia religiões, É, né? Que queria mais era a sabedoria das pessoas. A mesma coisa foi exatamente. Marx. Marx combatia ideologias. Ele, inclusive, era contra o marxismo. Numa primeira Isso. internacional socialista, Engraçado isso aí. quando ele Interessante. foi convidado para participar, como filósofo professor convidado, existia ali uma dissidência de pessoas já implementando as ideias de Marx, que se diziam marxistas. E ele, Marx, declarou: Ele marxistas? não era. Eu O não sou que é marxista. isso? O que é isso? Eu não sou marxista. Então, Marx deixou bem claro que a ideia que ele sempre teve, sempre passou adiante, é uma ideia de criticar o status quo, criticar a situação em que nós estamos vivendo, ou seja, saber o que está por trás de cada um daqueles fenômenos. Porque nunca nada é diretamente o que aparenta. As coisas têm sempre uma explicação por trás. E essa A aparência ideia, não é essência, né? essa aparência, exatamente, que o Cleison vai agora explicar. E lembrando, pessoal, o capital, a ideia do capital traz a explicação de que o capital ele é muito mais antigo do que o capitalismo. Então, o acúmulo de dinheiro, pessoas que acumulavam suas moedas de ouro, ou sei lá, qualquer tipo de dinheiro que tinha ali naqueles centros comerciais, que eram chamados de burgos, ainda no feudalismo, aqueles centros comerciais, aquelas feiras livres, o mercado, que era chamado os burgos. As pessoas que acumulavam dinheiro compravam produtos para vender mais caro lá nos mercados. Então, isso já é o capitalismo. É você pegar dinheiro e comprar um produto e fazer mais dinheiro. Então, é você pegar um dinheiro pouco e transformar em dinheiro mais, sem produzir nada. Você não plantou batata. Você pegou o seu dinheiro, comprou batata barato e vendeu batata caro. Então, essa é a ideia do capitalismo. É uma ideia que é um sistema de produção que não produz. É um sistema que desgasta todo mundo, inclusive o planeta Terra, na sua capacidade da gente viver nele. Então, é um sistema que precisa de profunda reflexão para que a gente possa entender que a gente está destruindo o nosso planeta em nome de uma coisa que não é sustentável. E aí, o que acontece? Se a gente transferir a nossa vida para uma produção baseada em recursos, ou seja, que a base não seja o dinheiro, que a base seja os próprios recursos como um todo. Se a base forem os recursos, ou seja, terra, fogo, ar,
água. Ou seja, se a nossa base de produção for a própria natureza, a gente vai ter uma vida muito mais livre, tecnologicamente sustentável, que a gente não vai precisar se preocupar com dinheiro, com competição, com desgaste, nem nosso e nem da natureza, e que a gente vai ter aí num futuro, que a gente imagina, que Marx imaginava também, uma vida livre, verdadeiramente livre. Mas para isso a gente tem que partir dessa crítica do que está acontecendo agora. Pronto. Eu vou fazer o link para o tema principal da nossa conversa aqui, que é justamente a visão marxista, que, pelo menos que eu percebi, talvez você tenha percebido também, no universo Star Trek. Né? O que acontece? Vou fazer aqui um apanhadozinho histórico. Né? Basicamente, Star Trek é feito de 6 séries, tá? Tem a série original, a série animada, a The Next Generation, a Voyager, a DS9, que é Deep State Nine, Enterprise e a Discovery. Certo? A primeira, que é a The Original Series, é aquela do Capitão Kirk, Spock, McCoy. Tá? Mas, vamos lá. Como foi que tudo começou? No cânone do Star Trek acontece essa evolução que nós estamos vendo hoje no capitalismo. Né, do capitalismo, que é a destruição do planeta, a briga por recursos, a fome, toda essa competição que há entre países e estados. Tá? Aí acontece a Terceira Guerra Mundial. No cânone do Star Trek acontece no ano de 2050, mais ou menos. 2049 vai até 2053. Passado esse período da guerra, acontece um momento de caos e anarquia. É interessante que nós estamos com previsão de colapso da natureza. Os mares daqui em 2050 estarão com mais plástico do que peixes. Então é uma série que realmente pode vir a se transformar em verdade. Pronto. Vai, continua. Aí acontece o seguinte, é um período em que há um caos político, o Estado passa a não existir mais, existe pequenos nichos, vilas e tal, que se vive através de como se fosse um feudo da Idade Média, tá? E cada qual com seus recursos e tenta, de certa forma, pegar o recurso do outro. Até que, em 2063, isso na história do Star Trek, um determinado cientista, um engenheiro, descobre uma forma de implementar uma viagem, um motor que consegue ultrapassar a velocidade da luz, o motor de dobra. Na física que conhecemos hoje, se nós conseguirmos chegar à velocidade da luz, essa matéria ela se desfaz e transforma-se em energia. Né? Então, não é possível hoje, com o conhecimento que nós temos, ultrapassarmos a velocidade da luz e sobrevivermos. Tá? Mas acontece que esse rapaz, no cano do Star Trek, descobre o motor de dobra. Quando descobre o motor de dobra, uma nave alienígena dos vulcanos, do Spock, percebe isso aí. No que ele percebe, aí chama atenção. Olha, essa civilização merece nossa atenção. Mas por que merece a nossa atenção? Os vulcanos foram um povo muito violento. E eles descobriram, através de um filósofo dele lá chamado e sim para ensinar como utilizar aquele recurso, aquela técnica, aquele conhecimento pelo bem de todos. E o que acontece com a civilização da Terra? Ela, quando percebe que não é mais única no universo, se perde aquela questão de estado, raça, gênero, porque percebe que é uma civilização dentre tantas outras. E não há mais a questão da raça negra, a raça branca, a raça azul, a raça verde. Há simplesmente a raça humana. E existem as outras raças do planeta. Então eles desenvolvem, a partir daí, uma união interplanetária, de uma forma até natural, eles conseguem fazer isso, e vai desenvolvendo a tecnologia, e vai se formando
todo o cânone da série. Então, eles inventam uma federação. Primeiro, eles inventam a Frota Estelar, né? Que é um artefato militar, mas que não tinha a intenção de dominar e ir atrás de outros planetas. Não. A intenção era desenvolver e proteger a Terra, no primeiro momento. Aí, com os vulcanos, eles foram aprendendo que eles podiam ir a outros planetas e respeitando a planetas conforme eles foram respeitados, no caso, nós humanos. E aí se desenvolve a série. Com o passar do tempo, eles é inventado um artefato chamado replicador. Esse replicador, ele é um artefato que ele transforma energia em qualquer coisa, ou quase tudo. Inclusive comida. Cleison, tá cortando tua internet, viu? Poxa. Tá cortando, né? tua voz. Acontece que de vez em quando acontece com você também, do mesmo jeito. Mas vamos lá, ver se consigo continuar. Aí eles inventam o replicador, e o replicador acaba com a fome. Acaba da necessidade das coisas. Acaba com a necessidade de produzir alguma coisa. O replicador, né? O nome? O replicador. Por quê? Porque tudo é possível através do replicador. E ele vem de quê? Da energia. E como o universo é feito de energia... É isso? Exatamente. E como o universo é cheio de energia e ele se alimenta dessa energia, melhora a conexão. Deixa eu ver aqui se melhora aqui a conexão. Pois é, aí o replicador, ele transforma as relações, porque as relações, que eram baseadas em trocas monetárias, passam a perder sentido. Entendeu? Passa a perder sentido. Eu estou indo aqui para um canto, vai ficar escuro, mas vai já clarear. Pronto. Perfeito. Tá melhor aqui? Tá cortando menos? Tá ótimo. Agora deu certo. Pronto. Aí a questão do replicador, ela transforma as relações, porque acabou a disputa por terreno, a disputa por comida, a disputa de qualquer coisa, porque tudo coisas é possível materiais. com o replicador. Exatamente, coisas materiais. Então, o que transforma a sociedade? A sociedade, ela passa a perceber que ela precisa evoluir enquanto sociedade. Aí a pessoa pode perguntar, e se é o socialismo, todo mundo é igual e ninguém vai ser valorizado pela capacidade. Aí é que está o respeito das pessoas no universo Star Trek, uma das outras, passa a ser justamente pela capacidade de conhecimento de cada um. A forma que ele consegue distribuir aquele conhecimento em prol da sociedade. Com o replicador, aí você pode pensar também, com o replicador, então, acabou as necessidades e a pessoa pode ficar sem fazer nada. Pode, claro que pode. O replicador resolve essas questões. Ela não vai aguentar. Exatamente. Não vai aguentar. E as pessoas e o respeito e a moralidade daquela situação que passa a existir, das pessoas que passam a circular, o respeito que as outras pessoas vão ter por você, vai ser justamente através das contribuições que você possa dar à sociedade. Contribuição científica, contribuição, né? Isso, filosófica, científica, né? Então, e o interessante, Beto... Sim, fala. Não, pode falar. Não, eu queria só fazer um resumo aqui. Então, a sociedade, no futuro, inventou um motor de dobra, né, na série Star Trek. Isso, e, tecnologicamente, agora tinha condições de viajar interplanetariamente e chamou a atenção de uma outra sociedade. Essa outra sociedade do planeta Vulcano, que é onde vem com essa mão eu sei, o senhor Spock, né? Vida longa e próspera. Vida longa e próspera. Essa outra sociedade é que trouxe essa tecnologia do replicador, foi isso? Não. Essa tecnologia foi inventada pelos humanos. Os humanos mesmo, certo? Os humanos que então, inventaram houve uma grande evolução. Os humanos, sabendo que existia uma outra sociedade, passaram a trabalhar em muito mais harmonia e cooperação, e houve um salto
um salto tecnológico tecnológico. de tal forma que a gente podia ter em nossa casa um equipamento, chamado um eletrodoméstico seria, né? Que Exatamente, faria eletrodoméstico. como se fosse uma impressora 3D de moléculas, né? Se eu Exatamente. né? Sem necessidade da matéria-prima. Sem necessidade da matéria-prima. Ou seja, se eu quisesse produzir um drink, né? Eu estou querendo tomar um martini seco do ano tal, do país tal. Eu aperto lá as características e ele imprime, já sai com a tacinha e como tem lá Com azeitona. com a azeitonazinha. Eu vi essa cena. Exatamente, exatamente. Então, olha Não, só, acaba a competição por objetos, por coisas, né? Acaba a necessidade de trabalho para passar fome, trabalhar para não morrer de fome. Isso aí morreu, Isso. não existe mais. Morreu, não existia mais. Claro que isso não quer dizer que todos os problemas os problemas estão solucionados. Não, sim, não é isso. Mas a questão da luta de classes acaba. Não há mais luta de classes. Não há mais a venda do trabalho, do seu tempo para produzir riqueza. não existe Né? mais acúmulo de riqueza para depois essa Uhum. riqueza ser transformada em mais riqueza, né? Exatamente. A riqueza agora é dentro de você. Né? Isso. É a quantidade de coisas que você sabe. E qual é o link do que a gente estava falando antes, a relação a Marx? O link é o seguinte, Beto, é que um dos pensamentos de Marx, que a coisa mais preciosa, aí a gente volta lá para os estoicos, uma das coisas mais importantes que existe é o tempo. Né? E o tempo tem que ser usado para o engrandecimento das pessoas. Né? Então, o engrandecimento das pessoas é que torna possível a evolução da ciência e a própria evolução da humanidade. Né? Claro que vai haver problemas de relacionamento, mas isso não tem nada a ver com as soluções que são encontradas. A coisa fica tão diluída em termos de capacidade de direcionamento das vontades que o ser humano passa a querer conhecer outras culturas, outras civilizações, ir aonde nenhum ser humano jamais esteve, como diz a série, né? O espaço, a fronteira final. No sentido de que na Terra é interessante frisar também que na série, em nenhum momento, ele explica essas coisas de forma explícita. Ele não diz que na sociedade é assim, é assado, mas pelo que a gente observa. Por exemplo, nesse último filme que agora teve, Star Trek Sem Fronteiras, né? O Capitão Kirk, no final, há uma assembleia no qual ele é elogiado e tal, e que não há um dirigente mor, não há aquela pessoa importante, um presidente, um rei, um soberano, não há. E esta assembleia não é formada de políticos, é formada de filósofos, de cientistas, de engenheiros, de químicos, físicos, pessoas que perceberam naquele trabalho que houve daqueles intrépidos aventureiros, uma nave estelar que dedicou a sua vida a conhecer outros povos, e trouxeram tanto conhecimento, trazem de volta com as trocas de informações, né? Traz tanto conhecimento que as pessoas ovacionadas, não porque ele é um militar, e sim pela aventura que ele conseguiu trazer conhecimento, e levou a humanidade ao conhecimento daquelas outras culturas. Né? Ou seja, há sempre a troca de informação, a troca de ciência. E isso é que é fantástico no Star Trek. Outra coisa importante, Beto, com relação por exemplo, a The Original Series, que é a série lá dos 66, 67, 68. Quem for assistir, gente, é para lembrar que é em 66, 67, 68. Então, não vamos nos preocupar com efeitos especiais, a tecnologia que foi utilizada para fazer aqueles efeitos. Isso não é o mais importante. O importante são as histórias. Era tudo efeito Aí você vai... Quando tinha monstro, era uma fantasia de monstro e tal. Né? Aí tu imagina, em 1966, tinha lá o Martin Luther King, na briga lá pelos direitos civis americanos. Havia Guerra Fria. Né? Imagina um país com essas tensões assistindo uma série tão futurista, né?
Então, futurista, o mais interessante, observe naquela época, essa primeira a série, a cadeia de comando. Tem lá o William Shatner, que é o Capitão Kirk, que era um americano, mas ele na verdade, ele é canadense, mas ali ele é um americano, né? Aí nós temos, no leme, nós temos um japonês, o Sulu, e um russo, que é o Chekhov. E o Chekhov adorava vangloriar-se da cultura russa. Não, fomos nós que inventamos isso, nós que fizemos isso. Então havia, olha só que interessante isso, em 66, 67. Aí tinha a Uhura, que era uma negra das telecomunicações, né? Uma africana, no seriado, uma africana, conhecedora de diversas línguas, de altíssimo nível cultural, né? Aí nós tínhamos o Spock, um alienígena, um vulcano, né? Que fazia a dualidade filosófica dele com Kirk, que é muito interessante, né? Uma dualidade filosófica que tem o tempo todo ali, do egoísta e do egoísmo do Kirk, e a sociabilidade e a coletividade do vulcano, né? Aí nós temos também o engenheiro, que era um cara muito cordial, muito legal, que adorava uma cachaça, e que era o escocês. Escocês, que é Montgomery Scott, e o médico, que era um inglês temperamental e altamente explosivo. Brigava por tudo. Olha só que miscigenação que havia, né, naquele ali, em 66, cara. Isso é fantástico. Uma época que lá nos Estados Unidos havia muitos conflitos raciais, né? Exatamente. Muitos conflitos. Estávamos em plena, vamos dizer assim, progresso do imperialismo, o neo-imperialismo americano, né? Exato. Então, ver pessoas de raças supostamente diferentes, né? Ver pessoas de culturas diferentes trabalhando juntas como um só povo faz Exatamente. a gente entender que a única saída para a nossa sustentabilidade no planeta é se a gente a coletividade. A coletividade, o respeito ao outro. Superar esse modo de produção explorador e fazer um modo de produção baseado em recursos e extremamente cooperativo, né? Então, é uma coisa completamente marxista, né? Sem ser. Né? Sem ser. Exato. Aí, ó, mas ainda nessa época de 66, a questão do dinheiro ainda não estava totalmente banida, né? Não havia ainda, em 67, do Original Série, o replicador. O replicador não era ainda uma realidade. Ele não era ainda uma realidade. A realidade do replicador é apenas no século 24, com The Next Generation, que é do Picard, entendeu? Já é o do Picard. Aí é que o dinheiro se torna totalmente obsoleto pela questão acerca do replicador. Não só o dinheiro, mas também a questão da troca. Não existe a necessidade de troca. Não existe necessidade de troca. Genial. Você quer um livro X da Tolstói, você manda imprimir, o bicho lá imprime. Isso é fantástico. Genial. E outra coisa, genial. E a fonte de energia é a energia que está no mundo. Né? Não existe uma tomada para fazer essa energia. Energia solar, energia magnética, tudo exatamente. aquilo que a Tesla, né? Exatamente. A gente está falando quase a mesma coisa no mesmo horário. E é fantástico, cara, exatamente isso aí. Com essa sacação de que a necessidade das vontades, elas são satisfeitas de uma pessoa, e melhorar o psique, melhorar a qualidade da sua aceitação como ser humano, né? E você ter o respeito do outro, não pelo dinheiro que você tem, pela qualidade de vida que você possa ter, e sim pela sua capacidade de pensar e de transformar o seu conhecimento em benesse à humanidade. Isso é fantástico, uma sacação fora de série. E para uma sociedade extremamente em expansão da dominação e da exploração, né? Ou seja, é fazer as pessoas já terem um vislumbre de Marx, sem falar de Marx, desejando uma sociedade mais justa,
né? Exatamente. Em nenhum momento é falar de marketing, socialismo, não. Mas o que falam sempre, é muito interessante falar, que falam sempre como o capitalismo é pernote. Sempre é falado. Inclusive, há uma civilização chamada os Ferendi, que aparece em The Next Generation. É uma civilização extremamente capitalista e que o capitalismo é um deus. E a única coisa que eles têm como referência é o lucro. E eles são super feios, é um negócio triste, entendeu? Vai a forma de dente a cabeça deles. Né? Excelente crítica. Olha só, nós temos aqui a participação do meu amigo Reginaldo Issa, que é o nosso presidente da associação Master de Natação. Está trabalhando nadador, excelente nadador. Mário Ribeiro, que é seu companheiro de tango. Junto com ele o Thiago. Nós tocamos juntos, eu e o Mário. Ele está falando aqui, o Rura, né? Era negra, chefe das comunicações, quebrando os paradigmas da época. Foi uma série muito importante, então, a gente pode ver culturalmente para a nossa sociedade. Deixa eu contar uma historiazinha acerca da coletividade. Só para terminar o que ele falou aqui, que foi interessante, união e coletividade, e ele estava dizendo que a Amazon lançou uma série que é Picard abordando a inteligência artificial. Entendeu? Uhum. Você conhece essa série? Aurora? Não conheço. Também não. A Aurora, que é uma história interessante. No final da primeira temporada, ela recebeu o convite para ela é cantora também. E ela recebeu convites para ir para Broadway na época. E ela falou com o Jenny Roddenberry, que é o produtor da série, que ia sair. Ela, oxe, não saia não. Vamos passar o final da semana para você pensar? Aí ela foi no encontro das igrejas lá, e lá estava o Martin Luther King. E o Martin Luther King, quando a viu, pediu para falar com ela. E ele começou a elogiar a série, começou a falar da série que era muito boa, gostava muito de vê-la lá. Aí ele falou, olha, infelizmente, pastor, eu estarei saindo da série. Eu estarei saindo, eu vou para Broadway. Aí ela falou, não faça isso. Você é a primeira pessoa que está sendo representada, pessoa nossa, ou seja, negra, né? Representada de forma positiva na televisão. Né? A própria como é o nome daquela atriz que fez aquela freira, aquela negra que fez a freira, que não era freira, era cantora, o Gold. Ela participa do The Next Generation, inclusive. Ela disse que se inspirou em Uhura, inspirou naquela atriz para ser uma atora, para ser uma atriz. Porque ela via que uma negra conseguia fazer isso, então ela podia fazer também. Você tem um país que a maioria é de negros, né? Você tem uma representatividade dessa, além de uma jogada de mestre em termos de marketing, é também uma forma de colocar o quão ridículo é o preconceito. Né? Exato. Exatamente. E isso precisa ser mudado, né, cara? Eu espero que a gente não precise que uma outra civilização apareça e que assim, caso haja, né? A gente não sabe, não tem como saber se há vida em outros planetas, até porque as distâncias são tão grandes que é muito complicado a gente poder dizer que é possível ver viagem interplanetária. Nós, por exemplo, uma curiosidade, tá? Nós temos a estrela mais próxima aqui do nosso sistema solar é Alpha Centauri. Alpha Centauri 1. E ela está a 4 anos-luz daqui. 4 anos-luz da Terra. Ou seja, para chegar lá, a gente precisa... Para chegar lá... 4 anos. 4 anos... Não. A velocidade da luz. Com a tecnologia que nós temos hoje, para a gente colocar como exemplo a Voyager, que está viajando a 33 mil quilômetros por hora, está viajando 33 mil quilômetros por hora, com essa tecnologia que nós temos hoje com a Voyager, nós demoraríamos 80 mil anos para chegar lá. A estrela mais próxima, né? Mais próxima. E as distâncias são enormes. Existe uma estimativa, há uma estimativa de que existe, para cada grão de areia da Terra,
uma estrela, né? 10 estrelas, né? É absurdo, é uma imensidão, mas agora é aquela história. A imensidão é grande demais, as distâncias são grandes demais, Pois é. as possibilidades são pequenas demais, né? Então, ainda vai passar muito tempo para a gente conseguir isso aí. Eu recomendo, Beto, se você não conhecer, procurar saber sobre um paradoxo chamado paradoxo de Fermi. Eu conheço. Conheço, né? Por É que muito que interessante. com tanta possibilidade de vidas em outros planetas, por que que eles não fizeram contato ainda, né? Tem esse lance. Esse paradoxo responde essa pergunta, né? Ao mesmo tempo que deixa a gente entendendo por que que existe tanta possibilidade e, ao mesmo tempo, explica por que que não entramos em contato. Pelas imensas distâncias, né? Então, isso é chato, cara. Internet brasileira é assim mesmo. Nós É estamos mais em em dificuldade. confinamento, né? Não, não. Todo mundo em casa. Pois é, todo mundo usando, né? Aí tem IPTV aí que o pessoal está usando feito doido aí, o preço das TV por assinaturas, então as coisas não tão fáceis. Pois é, cara, o vislumbre e o link que a gente faz com o Marx é justamente esse. Porque Marx, ele vislumbrava que com a evolução da sociedade, a evolução das sociedades em termos de pensar no mundo e na humanidade como uma coisa só, é que não haveria necessidade de todo mundo trabalhar Fala cortando de novo. direto. Não, o que eu estou dizendo para você é que o ideal do Link, justamente do Star Trek e o Max, é ele ter vislumbrado. Ele não é nenhum adivinho, é muito bom, é muito bem a gente colocar. Ele não é um mandiná, não, ele não é um adivinho. Ele apenas conjectura e tira a mão, mano. Ele apenas conjectura que, com o desenvolvimento da tecnologia e da capacidade do homem de se tolerar melhor, a possibilidade dele desenvolver de tal forma que ele não precise trabalhar tanto para usufruir da vida enquanto vivo e não esperar o sonho de uma vida melhor depois da morte, que vem das religiões de uma maneira geral, é o que deveria denotar nossas vidas, né? As nossas vidas deviam ser isso. A busca pelo conhecimento, pelo desenvolvimento da sociedade, para que a gente possa ter a possibilidade de viver com plenitude. Essa que devia ser a grande questão. Isso Marx já previa, que essa necessidade é pertinente e existente e deveria ser uma busca de todos. Dessa né? composição de critérios para que a gente pudesse repensar uma nova forma de produção e de fazer política, né? Então, assim, Cleison, eu acho que assim, eu sou uma pessoa que eu tenho uma religiosidade duvidosa, as pessoas nem mesmo eu sei o que é que eu acho que eu acredito que exista uma metafísica possível, porém ainda assim bem limitada na condição humana. Mas eu faço um paralelo do marxismo, é como se fosse um cristianismo sem Deus, né? Enquanto que Marx utilizava os estudos do Ludwig Feuerbach para poder fundamentar os movimentos das massas, né? Que hoje é um fenômeno. Inclusive, você vê aí inúmeros pastores evangélicos milionários, né? Pedindo dinheiro e os pobres lá dando. Isso é um fenômeno. Tanto que foi estudado por outros filósofos, como esse Ludwig Feuerbach. Marx, estudando Feuerbach, ele pegou essa frasezinha do Feuerbach, que é: a religião é o ópio do povo. Feuerbach disse, mas ele estudou mais especificamente o cristianismo, né? Então ele explica que as pessoas ficam ali cegas, sem conseguir fazer uma crítica não só interessante, como importante, para que elas próprias adquiram consciência do que estão sendo exploradas, né? Porque o pior tipo de escravidão, Cleiton, você há de convir, é aquela escravidão em que você aceita ser escravo como sendo parte da natureza, entendeu?
É uma escravidão, é como chama o Laboéty, né? Antoine de Laboéty, que era o namorado do Montaigne, né? Ele chama que é a servidão voluntária, né? Uhum. Então, Olha, assim, fala. aí eu vou fazer mais um link com a Star Trek. Vai, A Star ótimo. Trek, ela não fazia, não comentava os temas de forma explícita. Ela não falava, olha, nós vamos. Não era assim que funcionava. Por exemplo, vamos falar de racismo, aí eles pegam um povo que se destruiu da seguinte forma. Um povo era branco daqui e preto daqui, o rosto dele. E o outro era branco daqui e preto daqui. Ou seja, era branco e preto, mas eram lados Contrários. diferentes, lados Certo. contrários. E eles passam anos e anos, um perseguindo o outro, para levar, para matar, para destruir, para levar para a prisão. Quando eles conseguem voltar para o planeta deles, eles verificam lá que o povo se destruiu de tanto ódio. Entendi. O povo se matou de tanto ódio. Então Então, qual é a mensagem? é um A excelente mensa... alerta, né? Exatamente. A mensagem é essa. O racismo e o ódio desmedido leva à destruição. Em outro episódio, sobre escravidão, o que eles fizeram? Tinha um androide, o Data, né? E ele era um androide, mas era um androide senciente. E aí queriam desmontá-lo para poder construir outros datas. Ele era único. Sim. E ele se recusou a fazer isso, porque ele tinha medo de não voltar a ser o mesmo. E o capitão Picard falou assim, na defesa, disse, olha, ele é uma coisa, vamos fazer tantos datas, e o que nós vamos fazer com datas? Colocá-lo em escravidão, mas eles não são sencientes, eles não têm noção como é que você vai escravidar um povo, vai construir vários e fazer um povo. Então, eles sempre colocavam as questões da sociedade dessa forma. Eles colocavam, não explicitamente, ó, vai ser assim, vamos tratar sobre isso. Vamos tratar de... Por exemplo, teve outro caso de venda de escravos, vendas, né? Aí eles trataram das vendas, trataram disso aí, foram sequestrados da nave, determinados tripulantes, eles foram buscar os tripulantes, brigaram por eles e tal. Então, sempre é assim, né? Sempre é isso. Aí tem uma outra civilização, que são os Borgs, que era uma coletividade, um pensamento só, uma coletividade, um pensamento só. Aí eles criticavam isso aí, toda humanidade é burra, né? Então, eles sempre colocam dessa forma. Eu acho muito interessante, recomendo demais as pessoas que assistam, né? Pessoal, Porque tem muita coisa, eles falam de muitos assuntos, é muito rico. Nós estamos falando de um ponto só, que foi o então, marxismo. Nós estamos esse, imensas outras histórias. esse povo, que era uma coletividade, era uma pessoa e imensos indivíduos, né? Como era o Isso. nome deles? Os Os Borgs? Borgs. Olha só. Existe atualmente na Netflix uma série chamada Rick and Morty. Sim, eu sei qual é. Rick and Morty, né? Morty. Nessa série existe uma referência a esse planeta aí que é uma coletividade, uma só pessoa em todos, né? Exatamente. Isso aí, a unanimidade é burra, exatamente. É aquela coisa É. de... Mas olha só, é interessante essa estratégia de você utilizar um recurso cultural, que é uma série de TV, para, vamos dizer assim, deliberadamente passar uma mensagem, né? E assim, não deliberadamente, mas por baixo dos panos, arregimentar forças para, quem sabe, a gente consiga futuramente superar as nossas dificuldades atuais, né? As nossas iniquidades, as nossas animosidades. O que a gente quer superar é o lado ruim da nossa sociedade, né? A gente não quer fazer uma revolução em que a gente tire a parte boa. Não é essa a intenção de Marx também. Porque, veja bem, naquela época que Marx escreveu O Capital e tinha seus estudos, ele já usava um termo
chamado Aufhebung, que em alemão significa superação conservante. Ou seja, é um termo da dialética, que existe esse termo em alemão, Aufhebung, que significa você conseguir passar adiante, superar, porém manter o que você quiser manter, a parte boa. Então, se nós temos uma cultura completamente diferente, se a gente for fazer uma calibração cultural com essa cultura, a gente tem que dar a eles tecnologias, mas aprender com eles também o que eles têm de bom a nos ensinar. E isso é dialética, né? Quando você está dialogando, a dialética vem a palavra diálogo. Quando você está dialogando, você tanto contribui quanto você aprende. Se você só fizer uma contribuição, não existe diálogo, é um monólogo, né? E se você fizer culturalmente uma imposição, você está destruindo uma possibilidade de avanço ali que você nem mesmo sequer tomou conhecimento. Então, o que a filosofia, fazendo aqui uma pequena digressão, o que a filosofia nos alerta é que o conhecimento, ele, inclusive o símbolo do conhecimento, vocês devem se lembrar, é uma coruja, né? E nós temos o mito da coruja de Minerva, que ela levanta voo nos últimos raios de sol ao chegar, né, o crepúsculo, né, quando anoitece. Então, o nosso conhecimento, ele também só consegue dar conta das coisas que a gente já vivenciou. O nosso conhecimento não consegue ver o futuro, né? Então, uma série dessa, que é o Star Trek, é uma série que, vamos dizer assim, de ficção científica, a gente imagina o futuro, né? Porém, está dando todos os elementos históricos do nosso passado, né? Então, a gente tem que ver que esses elementos são enriquecedores e libertadores, já que nós não temos somente à nossa disposição o capital financeiro, né? Nós vemos hoje que a moda, principalmente no pessoal que tem pouca capacidade, vamos dizer, intelectual, que tem pouca capacidade crítica, porque não teve acesso à escola, porque não teve acesso a um desenvolvimento intelectual, eles tendem a reproduzir os modos de exploração, né? Como diria o filósofo Paulo Freire, né? Uma educação, quando não é libertadora, ela tende o oprimido, né? Quando ela é uma educação opressora, o oprimido tende a ter o desejo de se tornar um opressor, entende? Então, uma pessoa que não tem uma educação libertadora, ela tende a se tornar também um opressor futuramente, né? Exatamente. Então, nós temos, olha só, a intenção de conseguirmos superar essa situação em que nós estamos. Se você, Cleison, parar para observar, o movimento, isso aqui não é nenhuma crítica, certo? É uma observação. Eu não estou dentro para poder saber estabelecer uma crítica. Mas o movimento hip hop nos Estados Unidos é um movimento que eu pensei, um movimento extremamente interessante, porque traz legitimidade para as pessoas da favela, para as pessoas, né? As pessoas de baixa renda, as pessoas que compõem mais a cultura de raiz de uma sociedade. Porém, é um movimento que não traz nada de novo em termos de mudança política e econômica, porque tende a reproduzir os mesmos modelos de ostentação, de ouro, colar de ouro, tênis caríssimo. Então, na verdade, é um movimento de legitimidade dentro ainda do espectro cultural e econômico que eles estão sofrendo. Ou seja, é um movimento que não pretende fazer uma superação das próprias condições de escravo, e sim uma manutenção com representatividade. Um outro movimento que eu diria de semelhante desenvolvimento é o movimento do funk brasileiro, né? Principalmente no Rio de Janeiro, o funk carioca não é nada mais do que uma reprodução das condições de dominação financeira, de dominação do capital financeiro, porque as pessoas
tendem a mostrar ostentações, dinheiro. Esse é o desejo dessas pessoas. E elas se esquecem. Pois não. Aqui nós estamos passando por uma época de muito retrocesso, principalmente dessa ascensão da direita, de uma direita, como diria o Reinaldo Azevedo, ou quem diria eu citando de Reinaldo Azevedo, uma direita chucra, né? Caiu aqui, mas eu peguei de volta. Viu? Uma direita chucra, que ela não percebe a necessidade de haver evolução. E essa evolução que eu estou falando é justamente para terminar aqui, ó. Existem vários outros tipos de riquezas que nós temos, né? Nós temos aqui nossos colegas, muitos deles acabaram saindo porque a nossa conexão caiu, mas alguns que já voltaram, nós temos aqui bailarinas, dançarinos, né? Temos aqui a colega do trabalho, a Janaína, nós temos aqui o nosso amigo Silvio, são pessoas ligadas à cultura, à arte, que são muito, muito ricas de outros tipos de capitais, né? Você vê pessoas que estão aqui, que sabem se vestir bem, que sabem se compor, que sabem participar de uma sociedade esteticamente bem apresentável. Isso aí seria, no caso, o capital simbólico. Existem pessoas que estudam, né? Que são pessoas que têm um capital intelectual e cultural muito grande, né? E tem pessoas que têm aqui um capital também de vontade de superar as nossas condições. Então, vontade esse capital potência, financeiro, né? É extremamente empobrecedor, porque ele te dá uma perspectiva de ficar orbitando em torno de algo que não é produtivo, que no caso é o dinheiro, né? O próprio acúmulo em si do capital. Então, se nós tivermos uma sociedade baseada em recursos, ou seja, que não gira em torno do dinheiro, mas gira em torno dos recursos, que são o quê? Os recursos minerais, os recursos da própria natureza, será mais rica aquela sociedade que tiver uma produção sustentável. Então, fazendo uma sociedade baseada em recursos, nós temos aí uma propensão a uma vida mais sustentável. Utilizando a tecnologia, a gente nem vai mais precisar trabalhar e poderemos dedicar todo o nosso tempo a desenvolver nossas mentes, nossos estudos, nossa arte, nossa dança, nosso esporte. Uma construção de si, né? Exatamente, a melhoria de si. É isso que a série Star Trek já nos apresenta com tanta maestria. E esse é o conhecimento de Marx. Karl Marx é um filósofo que tenta colocar esse tipo de liberdade crítica na mente das pessoas. É uma pena que, em torno desse tipo de conhecimento, inventaram uma igreja, né? Um tipo de forma de pensar, vamos dizer assim, extremamente fechado para o outro lado, para o lado que pensa diferente, e acaba que, em sua, vamos dizer assim, pretensão extemporânea, intempestiva de mudança, acabou fazendo regimes extremamente autoritários, né, nesse nosso planeta. A questão é que Marx sempre deixou bem claro, tem gente que odeia Marx, porque acha que Marx é comunista, né? Veja bem, Marx, ele propõe o comunismo como uma forma de produção em que haja uma cooperação entre as pessoas. Então é necessário entender para depois criticar, né? Marx sabe que não é possível o comunismo sem o capitalismo. É como se o comunismo fosse a síntese de tudo que há de bom nas nossas capacidades produtivas, que nasceram com a Revolução Industrial, que se desenvolveram com o capitalismo, sim, claro, mas que a gente pode fazer ali uma evolução, mantendo o que tem de bom, que é aquele termo em alemão chamado Aufheben, que é manter o que há de bom e suprimir o que tem de opressivo, né? Nesse sistema de produção que a gente tem. E existe também, nesse livro aqui, ó, esse livro aqui, Teorias Marxistas Hoje, não sei se dá para ver aí, tá ao contrário. Dá. Nesse livro, no capítulo
no capítulo... Tem um capítulo aqui que fala sobre... Existe um marxismo ecológico? É lá no final. Né? Eu acho que... Deixa eu ver aqui. É um capítulo que fala sobre a possibilidade de a gente encontrar nas teorias de Marx, né? Não tem o número, mas é depois da página 400. A gente tem aqui, é lá para o final do livro. A gente tem a capacidade de encontrar nas teorias de Marx as ideias ecológicas que tanto precisamos, de sustentabilidade que nós tanto precisamos hoje em dia, né? Isso. Fala aí. Não, vamos finalizar, né? Sim, claro. Né? Eu gostaria. Aqui é assunto para muito tempo, mas muito tempo. Nós podemos até continuar, se você quiser, depois, numa próxima oportunidade. Falar sobre Marx, não só falar sobre Marx, mas também falar sobre o que levou Marx a ser Marx, né? O que levou ele, sob o ponto de vista histórico, para escrever o Capital, né? Qual vai ser o tema da nossa próxima quarta-feira, hein? A gente não falou sobre isso ainda. Ai, não? Né? Não. Falou não. Eu penso que a gente podia falar, Beto, sobre a questão dos socráticos, a questão do mundo das ideias e o mundo real. Ah, tá. Né? Aí a gente pode fazer, se você achar interessante, pode fazer o link justamente com Matrix, que a gente falou aqui hoje. Entendeu? O mundo real e o mundo das ideias de Platão e o filme Matrix, que a gente podia falar sobre o que é a pílula vermelha e o que é a pílula azul, nesse sentido de libertação. Falando mais uma vez de liberdade. Aliás, está sendo o tema direto, né? A liberdade, né? Então, pessoal, olha só. Assistam ao filme Matrix, pelo menos o primeiro, né? É só o primeiro. É só o primeiro. Assim, nas o resto é só encheção de linguiça. Nas considerações finais, né? Antes de partir para os irmãos Wachowski, que são irmãs agora, nós temos aqui as ideias que são extremamente críticas de Marx e que a gente consegue, a partir dessas ideias, ter um apanhado cultural de promoção dessas ideias e em vários meios de cultura, como, por exemplo, Star Trek. Né? Star Trek falou de Marx sem mencioná-lo, já que ele era lista negra, estava na lista negra dos capitalistas. Né? A gente pode também, Beto, não só, assim, em vez de falar, a gente pode falar também sobre o capitalismo e Star Wars. O imperialismo, capitalismo e Star Wars. Pronto, então a gente pode falar do Matrix na próxima e deixar o Star Wars para outra. Porque é o contraponto. Star Trek é de um lado e Star Wars é do outro lado. Então falaria logo do Star Wars, não é isso? Exatamente, porque é o contraponto, é o outro lado. Pronto, tá combinado. Combinado. Né? Então, pessoal, todos esses temas que, que a gente debateu hoje, dessa crítica que se fazia a esses outros planetas, que existiam pessoas que estavam se matando por conta de preconceitos, por conta de diferenças e guerras sociais, guerras étnicas. Se a gente não conseguir superar, né, conservando a nós mesmos, a gente vai acabar, inclusive, no paradoxo de Fermi, isso também é explicado, como a gente citou, a gente vai acabar não conseguindo chegar lá, né? Não conseguindo um dia se tornar uma sociedade interplanetária. Nós não teremos tecnologia suficiente porque a gente vai se matar antes ou vai destruir as condições de vida no planeta antes. E parece que isso é um modus operandi das naturezas, né? De fazer com que as pessoas, os seres vivos, quando se reproduzem muito, eles comecem a se matar, né? Nós temos aí no outro filme aqui, para citar aqui uma leve digressão, o filme 007 e contra
Não, 007 Skyfall. Que ele encontra o vilão do filme, que é o Javier Bardem, interpretado pelo ator Javier Bardem. O vilão, ele prende o James Bond e no processo de tortura, ele quer que o James Bond fique do lado dele. E explica que as pessoas, elas estão se matando, né? Se você parar para pensar, esse filme também tem uma mensagem em que o vilão do filme é, na verdade, um revolucionário, né? Então, ele explica como é que faz para acabar com os ratos de uma ilha. Você pega vários ratos, coloca dentro de um barril e deixa eles lá por muito tempo enterrados. Quando tiver sobrando só 2, você não mata, porque esses 2 ratos se tornaram carnívoros de ratos. Aí você solta na ilha, que esses 2 ratos vão matar os outros ratos que existem na ilha. Então é uma forma interessante de mostrar como a natureza funciona e como ela está operando na gente, né? Nós, em cima dessa forma de produção capitalista e na exploração, a gente está se matando, a gente está destruindo o nosso planeta. E a mensagem de Marx, ela é passada em inúmeras séries, que tem aí muita gente que odeia Marx, mas que adora essas séries, que assistem e concordam com essas séries. E se tivesse estudado Marx, concordaria também. Se tivesse superado o preconceito, né, das ideias de que comunista come criancinha, que comunista é do mal, que comunista é uma ditadura, que isso aí que aconteceu na China foram experiências muito válidas, porém não foram experiências legitimamente comunistas, e que acabaram nisso aí que nós temos. Inclusive, se nós fôssemos como a China hoje, nós seríamos muito melhores do que nós estamos aqui para nós, né? Porque a China hoje é o segundo país em industrialização e a gente ainda está vendendo matéria-prima. Então, realmente, bata na boca antes de falar da China, né? Então, a gente precisa ter essa consciência crítica, né? Antes de ter preconceito, aí a gente tem que conhecer. Um forte abraço, suas considerações finais aí, professor Cleison. Bom, gente, é aquilo aí. Beto, é sempre um prazer conversar com você, né? Você sempre me ensina muito. E é um prazer estar sempre aqui conversando com você. Olha, gente, conheçam, né? Conheçam um pouco de Marx e assistam Star Trek, assistam The Next Generation, que é do século 24. Assistam Voyager, que é fora de série a Voyager. A Voyager, o contexto de Voyager é que eles se perdem no meio do quadrante Delta. O quadrante Delta é há 70 mil anos da Terra. Eles se perdem lá. Então, a Odisseia é voltar para a Terra. E é muito legal, é muito legal. Vale a pena, gente, assistam, porque... E tente assistir com a consciência crítica, a consciência de cada episódio tem um ensinamento sob o ponto de vista da evolução humana, dos problemas humanos. Sempre estão discutindo isso aí. Tá bom? Forte abração, abraço. velho. Até a próxima quarta. Até, meu querido. Tudo de bom. Obrigado a todos que ficaram conosco até agora. Próxima quarta-feira a gente está junto a partir das 20 horas com novos temas. No caso vai ser Star Wars e que, Cleison? E o capitalismo imperialista. Pronto. E o Império, né? Exatamente. Valeu, Valeu, mano. Tudo de bom. Tchau.